Compadre, senta aqui comigo um instante. Tem uma coisa que malandro velho aprende cedo. Não é na escola, não é em livro de coach, não é em curso de fim de semana com slide e certificado. Aprende na esquina. Aprende na mesa de bar, com um copo na mão e olho aberto. Aprende quando a vida te fura 2 vezes pelo mesmo furo e você jura que a terceira não passa. Você já sentiu aquela coisa esquisita? Aquela friagem que sobe quando você está na frente de alguém, ouvindo a voz, vendo o sorriso, e alguma coisa lá dentro fala baixinho. Esse cara não tá certo? E você ignora, faz que não ouviu, porque parece educado, parece razoável, porque todo mundo tá gostando dele. Aí 3 meses depois, você tá com o prejuízo no bolso, o nome sujo, a confiança quebrada, e fica se perguntando, como eu não vi? Você viu, só não sabia o que estava vendo. Isso aqui não é papo de psicólogo de Instagram. Não tem fórmula bonitinha para você copiar num caderninho. Isso aqui é conversa de quem já errou a leitura e pagou caro. E hoje tô te contando o que aprendi. Não para você virar um paranoico que desconfia de todo mundo, mas para você parar de ser o último a saber quando alguém não tá jogando limpo. Vou te falar de um cara que eu conheço. Vou chamar ele de Claudinho, porque todo mundo tem um Claudinho na vida. Claudinho era daqueles que chegava sorrindo, falava bem, elogiava muito, prometia mais ainda. Parceria de negócio, dizia ele. Você vai ver o que essa sociedade vai render. Balançava a cabeça com convicção, olhava nos olhos, dava tapinha nas costas. E quem estava na roda achava que ele era o cara. Só que tinha um detalhe. Quando você mudava o assunto para dinheiro, real, concreto, quanto vai ser, quando vai ser, como vai ser, o Claudinho mudava de postura. Sutil, mas mudava. O corpo fechava um pouco. A resposta ficava vaga. A frase ficava bonita, mas não dizia nada. E o sorriso continuava, mas os olhos não acompanhavam mais. Quem prestou atenção nessa diferença saiu antes do navio afundar. Quem não prestou ficou no cais assistindo o barco ir embora com o dinheiro dentro. Isso que vou te ensinar hoje é exatamente isso. Como prestar atenção no que importa, nas primeiras trocas, antes de comprometer seu tempo, seu dinheiro, sua lealdade. A primeira coisa que o malandro observa é o que a pessoa faz com os primeiros segundos. Sabe quando você encontra alguém pela primeira vez? Tem um instante, antes do aperto de mão, antes do "Oi, tudo bem?", em que o corpo da pessoa já revelou tudo o que ela pensa sobre você. É rápido. É involuntário, é honesto. Olha para a postura. A pessoa se abre ou se fecha. Ombro para frente, braço cruzado, corpo levemente girado para longe. É sinal de guarda. Não necessariamente falsidade. Pode ser timidez, pode ser que está com dor nas costas, pode ser que o ambiente está deixando ela desconfortável. Mas é pista. Você registra, guarda no baralho e continua observando. Agora, quando a pessoa te vê e o corpo abre, ombro atrás, peito à frente, pés apontados para você, isso é interesse genuíno. O corpo humano aponta para o que quer e se afasta do que não quer. Simples assim. Não tem como fingir isso de forma consistente. Você pode sorrir com a boca para qualquer pessoa, mas o pé não mente. Grave isso. No pé não mente. Quem está querendo sair da conversa, o pé já está na direção da porta antes da boca formar qualquer desculpa. Quem está interessado de verdade, os pés ficam ancorados onde você está. Parece pequeno, é enorme. O segundo ponto é o sorriso. Não o sorriso de polidez. Esse todo mundo aprende a fazer com 5 anos de idade. Estou falando do sorriso que chega nos olhos. Tem um nome técnico para isso. Sorriso de Duchenne. É quando não é só a boca que sorri. É quando os músculos ao redor dos olhos, o orbicular dos olhos, contraem junto. Aquelas ruinzinhas no canto do olho. Aquela leveza que aparece no olhar. Isso não se treina facilmente. Isso acontece quando a emoção é real. Quando alguém sorri para você e o olho fica parado, frio, calculista, você está vendo uma performance. Pode ser agradável, pode ser gentil, pode ter boas intenções naquele momento. Mas não é espontâneo. E você precisa saber a diferença entre quem está genuinamente contente de te ver e quem está trabalhando para você achar que sim. No boteco, seu Zé sempre dizia: quando o cara ri com os dentes e não com os olhos, guarda o seu. Não precisa ser grosso,
Não precisa virar as costas. Só guarda o seu, sua informação, seu dinheiro, sua confiança profunda, até o tempo provar o contrário. O terceiro elemento é o que o malandro chama de consistência da história. Pessoa que está sendo honesta não precisa ser perfeita. Ela erra, esquece detalhe, contradiz às vezes, mas a emoção que acompanha a história é consistente. Quem passou por algo difícil de verdade, quando fala daquilo, muda o tom. O corpo lembra. Não tem como separar a memória real do corpo. Agora, quando alguém te conta uma história muito redonda, muito encaixada, muito ensaiada, cada frase no lugar certo, cada detalhe que serve para te convencer, o instinto fala, porque narrativa real tem buracos, tem momentos de hesitação genuína, tem o espera, como foi mesmo, tem a contradição que a pessoa corrige sem perceber. Narrativa fabricada tem perfeição demais, e perfeição demais é aviso. Além disso, observe as palavras que a pessoa usa para se afirmar. Honestamente, juro para você, pode ter certeza, sou uma pessoa de palavra. Quem é honesto de fato raramente precisa declarar honestidade. A honestidade aparece nos atos, não nos slogans. Quando alguém precisa te convencer repetidamente de que é confiável, a pergunta que você precisa fazer é: por que precisa tanto me convencer? O quarto ponto é onde muita gente se perde, o teste do assunto inconveniente. Você não precisa fazer isso de forma óbvia. É simples. No meio da conversa, toca num assunto que exige posição real. Pode ser algo relacionado ao que vocês estão discutindo. Um risco, uma responsabilidade, uma situação complicada. Não precisa ser confronto. Só precisa ser real. E observa. A pessoa que está jogando limpo responde com substância. Pode discordar, pode ter uma visão diferente da sua, mas diz algo com conteúdo. Assume posição. A pessoa que está jogando para a galeria muda o assunto, generaliza, faz comentário que agrada a todos sem dizer nada. É o que eu chamo de resposta de fumaça. Parece sólida, mas a mão passa pelo meio. Quem está com medo de se posicionar na conversa, vai ter medo de se posicionar quando o negócio apertar. Isso é lei. Agora presta atenção aqui, porque esse ponto é o que separa quem lê bem de quem lê mal. Ler uma pessoa não é julgá-la, é calibrá-la. Malandro sábio não sai de toda conversa convencido que o outro é vilão. Sai sabendo onde o outro tá, o que ele quer, o que ele pode entregar. Tem gente que não é má, é fraca. Tem gente que não é falsa, é com medo. Tem gente que não te quer mal, só quer o que é seu primeiro. A leitura te dá a régua. Você decide o que fazer com a medida. Eu conheço gente que depois de aprender a ler melhor o outro, cortou todo mundo da vida. Ficou sozinho, rígido, desconfiante de tudo. Isso não é sabedoria. É trauma vestido de discernimento. O malandro de verdade sabe onde confiar quanto, com quem abrir o jogo, com quem guardar a navalha no bolso. Não tem que ser inimigo de ninguém. Só tem que saber onde colocar cada um. Seu Zé Pilintra é o protetor das esquinas e das encruzilhadas. E encruzilhada, compadre, não é lugar de medo, é lugar de escolha. Você chega lá com os olhos abertos, vê os caminhos, lê os sinais e decide. Saravá para quem entende a metáfora. Voltando ao Claudinho. Quem saiu antes do navio afundar, não saiu porque era desconfiado por natureza. Saiu porque prestou atenção em 3 coisas pequenas que se repetiram. Primeiro, toda vez que o assunto ficava concreto, o Claudinho ficava vago. Segundo, o Claudinho elogiava demais. E elogio em excesso, sem motivo, sem especificidade, é moeda falsa. Serve para comprar confiança rápido, não para construir relação real. Terceiro, o Claudinho sempre tinha uma explicação boa para tudo que não funcionou antes. Nunca era culpa dele. Sempre era o mercado, o sócio anterior, a época ruim. Uma vez azar, 2 vezes padrão. Padrão fala mais alto que promessa. Quem leu esses 3 sinais guardou o seu e continuou a vida. Quem ignorou foi descobrir a verdade do Claudinho da pior forma. 5 coisas que você pode observar nos primeiros 3 minutos. 1. A postura, aberta ou fechada, e como muda quando o assunto muda. 2. O olhar, consistente, presente ou fugidio. E o sorriso, chega nos olhos ou fica na boca. 3. O pé e a orientação do corpo.
Para onde aponta quando ninguém está prestando atenção. 4. A história. Tem buracos naturais ou é redonda demais? A emoção acompanha o conteúdo? 5. O comportamento no assunto inconveniente. Responde com substância ou vira fumaça. Não é receita. É treinamento do olhar. Quanto mais você pratica, mais fica automático. E quando fica automático, você lê sem parecer que está lendo, que é exatamente o que o título promete. Agora vem a parte que a maioria não quer ouvir. Você também está sendo lido? Todo mundo que tem esse olhar afiado, que observa bem, que calibra as pessoas com precisão, está sendo observado de volta por gente que tem o mesmo olhar. A pergunta que você precisa se fazer não é só: o que esse cara está me escondendo? A pergunta é: o que eu estou passando sem perceber? Porque inconsistência não é só dos outros. A gente também contradiz, também fecha o corpo quando não quer, também ri com a boca e não com o olho. E às vezes, a leitura errada que o outro faz de você é porque você mandou o sinal trocado sem querer. Por isso, ler pessoas bem vem junto com uma coisa que muita gente pula: honestidade sobre si mesmo. Quando você conhece seus próprios padrões, suas próprias inconsistências, suas próprias defesas, você lê o outro com mais precisão porque não confunde o que é projeção sua com o que é sinal real. Malandro que conhece a si mesmo, fecha o corpo quando precisa, abre quando quer, e não confunde os dois. Isso é controle, não de manipulação, de presença. Tem mais uma camada aqui. Contexto muda tudo. Uma pessoa que cruza os braços numa reunião pode estar com frio, pode estar com dor nas costas, pode estar no terceiro dia de ressaca emocional de uma briga em casa. Você não sabe, por isso nunca leia um gesto isolado, leia padrão. Se em 3 momentos diferentes da mesma conversa, toda vez que você toca em responsabilidade financeira, a pessoa muda a postura, vira o corpo, fica vaga na resposta, isso é padrão. Um gesto isolado é ruído. Padrão que se repete é informação. E mesmo a informação precisa de teste. Antes de decidir que alguém não presta, vê se o sinal se confirma em situação diferente. Malandro apressado erra a leitura. Malandro paciente acerta. A paciência não é fraqueza, é a ferramenta mais fina do baralho. Mas tem uma coisa que a maioria faz nessa hora, e é onde o jogo vira para o lado errado. A maioria das pessoas aprende a observar os outros e esquece de calibrar a própria reação. Você identifica um sinal ruim, o sorriso que não chega nos olhos, a resposta de fumaça, o padrão de evasão, e aí, em vez de guardar a informação e continuar observando, você muda, fica tenso. O sorriso seu também vira forçado. A conversa fica estranha. E aí o outro percebe que alguma coisa mudou, fica na defensiva, e de repente você criou exatamente a situação que queria evitar. Leitura boa é silenciosa. Você observa, registra e segue como se nada tivesse acontecido. A sua expressão permanece neutra, aberta, presente. Você continua fazendo perguntas naturais. A diferença é que agora você sabe o que está vendo. Você não reage na hora. Você usa a informação na hora certa. Isso é o que o malandro chama de fechar o corpo sem o outro perceber. Não é frieza, é inteligência. O que fazer com o que você aprendeu? Primeiro, exercita o olhar fora de situação de risco. Observa pessoas em lugares neutros, no banco, no mercado, no ponto de ônibus, sem julgamento, só observação. Começa a ver padrão onde antes via ruído. Segundo, quando encontrar alguém novo com algum peso, parceiro de negócio, pessoa que vai entrar na sua vida de forma significativa, faz o teste do assunto inconveniente. Introduz naturalidade. Observa. Terceiro, nunca decide na primeira conversa. Usa o que você viu como hipótese, não como sentença. Deixa o tempo confirmar ou derrubar. Quarto, calibra suas próprias inconsistências. Sabe quando você fecha, quando você finge, quando você também manda sinal trocado. Isso afina a leitura dos outros. Quinto, guarda essa habilidade para você. Não saia anunciando que você sabe ler pessoas. Quem anuncia que lê, deixa de ler, porque o outro muda o comportamento. Silêncio é vantagem. Compadre, a vida não é para ingênuo, mas também não é para cínico. Tem gente que passa a vida levando golpe porque não presta atenção.
Tem gente que passa a vida desconfiando de todo mundo porque aprendeu a lição errada depois de levar golpe. Os dois vivem mal. O caminho do meio é o que o malandro conhece. Joga limpo, mantém o olho aberto, dá crédito com prazo de validade e ajusta conforme o jogo mostra a cara. Você não precisa de superpoder, não precisa de curso, precisa de presença, precisa de olho no lance, precisa de paciência de quem sabe que o baralho sempre mostra as cartas. Basta ter tempo e calma para esperar a rodada. Isso é tudo. Se esse papo fez sentido para você, deixa aqui embaixo um firmeza ou um tô na linha. Cada comentário me diz que esse canal tá chegando em quem precisa. E esse canal existe para isso. Saravá, compadre. A linha é sua.